Ninguém te conta, mas você já percebeu que não importa o quanto você estude, o resultado continua o mesmo? Você entra confiante e sai frustrado. Você analisa, espera o ponto perfeito e o mercado simplesmente ignora você. Ou pior, ele te chama, te convence e te pune logo depois. E no final do dia, você fica ali, olhando para o gráfico, tentando entender onde foi que errou. Mas a verdade é que você já está cansado de procurar erro onde talvez ele nem esteja. Porque tem algo que você não quer admitir. Você não está perdendo por falta de esforço. Você não está perdendo por falta de dedicação. E talvez nem por falta de conhecimento. Você está perdendo mesmo fazendo tudo certo. E isso é o que mais dói. Porque quando alguém não estuda, não se prepara, é fácil justificar. Agora, quando você faz tudo o que mandam, segue estratégia, vê vídeo, ajusta stop, controla lote, e ainda assim, perde, isso quebra qualquer um. E é exatamente aqui que começa o problema, porque você começa a duvidar de tudo, da estratégia, do mercado, dos outros e principalmente de você. Você começa a pensar, será que eu não sirvo para isso? Será que o problema sou eu? Será que tem alguma coisa errada comigo? E enquanto você pensa isso, o mercado continua fazendo a mesma coisa com você, todos os dias, te dando esperança e tirando logo depois, te mostrando que vai e virando no último segundo, te deixando de fora do movimento ou te colocando exatamente no lado errado. E isso não é raro, isso virou rotina para você. Admite. Quantas vezes você já entrou numa operação e segundos depois já sabia que ia dar errado? Quantas vezes você viu o preço ir exatamente onde você imaginou, mas sem você? Ou pior, quantas vezes você ganhou e mesmo assim sentiu que não tinha controle nenhum sobre aquilo? Essa sensação de impotência não é coincidência e também não é azar, é padrão. Só que ninguém fala disso. Ninguém fala porque é mais fácil continuar vendendo a ideia de que é só ajustar a estratégia ou que é só controlar o emocional. Mas no fundo, você já tentou isso e não resolveu. Então, para de se enganar. O problema não é tão simples quanto te fizeram acreditar. E se você continuar tratando isso como algo superficial, você vai continuar preso exatamente no mesmo lugar, perdendo, tentando, ajustando e voltando para o zero, de novo, e de novo, e de novo. E o pior? Achando que a culpa é sua. Mas não é. Só que isso, você ainda não está pronto para entender completamente. Ainda. Deixa eu te mostrar o que realmente está acontecendo. Na prática. Não no discurso bonito, não no vídeo editado, na vida real. Você acorda já pensando no mercado, pega o celular, vê como o mini índice abriu, já começa a montar cenário na cabeça. Hoje eu vou fazer diferente. Aí você abre o gráfico, marca suporte, marca resistência, traça linha, confere contexto, vê o que os outros estão falando. Tudo parece fazer sentido, até o momento de entrar, porque quando o preço chega no ponto, alguma coisa trava. Ou você entra atrasado, ou entra antes, ou hesita e perde o movimento. E quando finalmente entra, parece que o mercado muda de comportamento. Ele perde força, volta, te testa, te pressiona, seu coração acelera, sua mente começa a negociar com você. Só mais um pouquinho. Vai voltar. Não é possível. E aí vem o stop. Seco, rápido, sem explicação emocionalmente aceitável. E o pior não é nem o prejuízo. É o que vem depois. Você tenta recuperar. Força a entrada, aumenta a lote, ignora o plano. Agora já não é mais estratégia, é reação. E nesse ponto, você já perdeu o controle. Só que aí acontece algo ainda mais perigoso. Você acerta. Uma operação boa, um gain limpo, rápido. E por alguns minutos, você sente alívio. Pensa, agora vai. Era só uma fase, mas no fundo, você sabe. Você não sabe exatamente por que ganhou. E isso corrói, porque não existe consistência nisso.
Existe sorte momentânea, no meio de um processo caótico, e no dia seguinte, tudo começa de novo. Mesmo ritual, mesma preparação, mesma esperança e o mesmo resultado: oscilação, erro, frustração. Você começa a perceber que não importa o dia, não importa o ativo, não importa o cenário, o padrão se repete. E isso é o que mais assusta, porque não parece um erro pontual. Parece que existe algo te puxando de volta, como se você nunca conseguisse sair desse nível. E aí você faz o que todo mundo faz. Procura mais conteúdo, mais estratégia, mais indicador, mais setup. Como se a próxima coisa que você aprender fosse resolver tudo. Mas nunca resolve, só muda a forma do problema. Porque no fundo, você não está operando o mercado, você está reagindo a ele. E enquanto isso continuar, você vai continuar vivendo esse ciclo invisível, sem entender exatamente o porquê, mas sentindo, todos os dias. E é aqui que a coisa começa a ficar perigosa de verdade. Porque no começo era só frustração. Agora, já virou desgaste. Você já não sente mais só raiva de perder. Você começa a sentir cansaço, um cansaço estranho, mental. Como se, mesmo sem operar, o mercado ainda estivesse dentro da sua cabeça. Você fecha o gráfico, mas continua revendo as entradas. Se eu tivesse segurado, se eu tivesse esperado, se eu não tivesse entrado. Só que isso nunca para, porque no dia seguinte, você faz de novo. E sabe o que é pior? Você começa a perder a confiança em decisões simples, coisas que antes eram óbvias. Agora viram dúvida. Você vê o movimento, mas não acredita. Você espera confirmação e entra tarde. Você entra certo e sai cedo demais. Nada encaixa. E aí vem o efeito colateral que ninguém te avisa. Você começa a operar com medo. Medo de perder, medo de errar, medo de entrar, medo de ficar de fora. E quando o medo entra, a lógica sai. Agora não existe mais plano. Existe sobrevivência. Você não está mais tentando ganhar. Você está tentando não perder. E isso muda tudo, porque nesse ponto, cada operação vira um peso. Cada clique parece uma decisão gigantesca. Cada candle contra você parece um ataque. E o mercado percebe isso. Ele começa a te testar mais. Te tira no stop por poucos pontos e depois vai exatamente para o alvo. Te deixa de fora do movimento e dispara sem você. Te dá um gain e tira 2 na sequência. E lentamente, você entra num estado que poucos percebem. Um estado de desgaste silencioso. Você continua operando, mas já não acredita tanto. Você continua tentando, mas já não tem a mesma convicção. Você começa a operar no automático, sem presença, sem clareza. E é aqui que o ciclo se fecha. Porque agora não é mais sobre estratégia, não é mais sobre emocional. É sobre um sistema inteiro te colocando sempre no mesmo lugar, perdendo, reagindo, tentando compensar e voltando para o início. E quanto mais você tenta sair disso, mais preso você fica. Porque tudo que você aprendeu foi feito para te manter nesse jogo. Mais tela, mais análise, mais decisão, mais exposição ao erro. E você nem percebe, mas está jogando um jogo onde, quanto mais você tenta acertar, mais você se expõe a errar. E isso não é falha sua, mas se você continuar acreditando que é, você vai continuar se destruindo aos poucos, operação por operação, dia após dia, até chegar num ponto onde você simplesmente para, não porque resolveu, mas porque cansou. Agora presta atenção nisso, porque é aqui que tudo começa a mudar. Você foi condicionado a acreditar em 2 coisas: que o problema é falta de estratégia, ou que o problema é psicológico. Sempre uma dessas 2. Se perde, é porque não sabe o suficiente. Se trava, é porque não controla o emocional. E aí você entra num ciclo infinito. Aprende mais, ajusta mais, tenta controlar mais, e mesmo assim, continua no mesmo lugar. Então deixa eu te falar uma coisa que talvez ninguém tenha te dito dessa forma.
O problema não é você. É como você está operando. Não é sua capacidade. Não é sua inteligência. Não é sua disciplina. É o ambiente que você está inserido. Porque pensa comigo. Você está sozinho, tomando decisões em tempo real, sob pressão, com dinheiro envolvido, com o mercado se movendo a cada segundo. E mesmo assim, esperam que você seja racional? Esperam que você execute perfeito? Isso não é realista. Isso é um erro estrutural. Você foi colocado em uma posição onde o erro é inevitável, onde a tomada de decisão depende de velocidade, clareza e frieza. Mas ao mesmo tempo, você está emocionalmente exposto. Isso não é trading. Isso é sobrevivência disfarçada de oportunidade. E enquanto você estiver operando assim, não importa o quanto você melhore, você sempre vai voltar para o mesmo padrão, porque o problema não está na sua decisão. Está no fato de que tudo depende da sua decisão. E esse é o erro raiz. Operar sozinho parece liberdade. Mas na prática, é vulnerabilidade. Você vira responsável por tudo: entrada, saída, gestão, timing, controle emocional. E qualquer falha em qualquer ponto custa dinheiro. Agora me responde com honestidade. Você realmente acredita que alguém consiga manter consistência alta, tomando dezenas de decisões sob pressão, todos os dias, sem falhar, sem oscilar, sem errar? Não existe. E é por isso que você se sente preso, porque você está tentando resolver com mais esforço um problema que não é de esforço, é de estrutura. E enquanto você não enxergar isso, você vai continuar se culpando, ajustando o detalhe, quando o erro está no modelo inteiro. E quando você entende isso, uma coisa fica impossível de ignorar. Talvez o jeito que você aprendeu a operar nunca foi feito para funcionar de forma consistente para você. Então, se o problema não é você, e também não é só estratégia, o que sobra? Estrutura, ambiente, execução, sistema. Porque é isso que separa quem sobrevive de quem gira em círculo. Pensa em qualquer operação profissional, banco, mesa institucional, fundo. Você acha que existe um cara sozinho, clicando baseado no que acha? Não. Existe processo, existe regra, existe execução padronizada. Existe um sistema que reduz erro humano. Agora olha para sua realidade. Você sozinho, tomando decisão na hora, interpretando o mercado em tempo real, com dinheiro em risco e emoção no limite. Você não está competindo em igualdade. Você está tentando jogar um jogo profissional, com uma estrutura amadora. E é por isso que, mesmo quando você acerta, não consegue repetir. Porque não existe consistência sem repetição. E não existe repetição quando tudo depende do seu estado emocional no momento. É aqui que entra uma mudança que pouca gente entende. Não é sobre operar melhor, é sobre tirar você do centro da execução, porque enquanto tudo depender de você, você vai oscilar. Agora imagina o seguinte cenário. As decisões já estão definidas. A execução segue um padrão. O risco é controlado automaticamente, e você não precisa mais reagir a cada candle. Você não precisa mais acertar na hora. Você participa sem precisar tomar todas as decisões. Isso muda completamente o jogo. Porque você sai do caos e entra em um ambiente onde existe lógica, existe repetição, existe controle. E é exatamente isso que estruturas mais profissionais fazem. Elas não dependem de emoção. Elas reduzem interferência humana. E isso abre espaço para algo que você nunca conseguiu manter: consistência. Porque, no final, não é sobre estar certo toda hora. É sobre ter um processo que funcione, mesmo quando você não está no seu melhor dia. E isso é o que separa a tentativa de resultado. Agora você começa a enxergar diferente, não como alguém que precisa acertar mais, mas como alguém que precisa errar menos. Porque é isso que muda o resultado. Quando você sai da execução impulsiva e entra em um ambiente com lógica e repetição, tudo muda. Você não fica mais refém de um clique. Não depende mais do seu humor no dia. Não entra mais por impulso, nem sai por medo. O erro diminui.
E quando o erro diminui, o resultado começa a aparecer. Não como um pico isolado, mas como algo constante, controlado. Você começa a perceber algo que nunca teve antes: previsibilidade, não do mercado, mas do seu resultado ao longo do tempo. E isso traz uma sensação que talvez você nem lembre mais como é. Tranquilidade. Você não precisa mais ficar horas na frente da tela. Não precisa mais se desgastar emocionalmente a cada operação. Não precisa mais tentar provar nada para si mesmo. Todos os dias, você simplesmente participa dentro de uma estrutura que faz sentido, com risco controlado, com execução padronizada, com menos interferência emocional. E aí sim, o jogo vira. Porque agora você não está mais lutando contra o mercado, nem contra você mesmo. Você está dentro de um processo, e processos escalam. Agora a decisão não é mais qual operação eu entro. É muito mais simples que isso. Você quer continuar tentando sozinho? Ou quer entrar em um ambiente onde o erro já foi reduzido ao máximo possível? Se você chegou até aqui, você já sabe a resposta. Então faz o seguinte: comenta "quero" aqui embaixo e acessa o link na descrição sem promessa absurda, sem ilusão. Só um caminho mais lógico do que continuar no mesmo ciclo que você já conhece. A escolha é sua. Mas continuar igual, agora não dá mais para fingir que faz sentido.